Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus continue abençoando-nos e nos amparando hoje e sempre. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos falar do capítulo 17. O capítulo 17 é Seres Perfeitos. Isso mesmo, seres perfeitos. Então, nós vamos falar dos bons espíritas. Então, meus irmãos, mas antes da gente falar, eu quero pedir o auxílio, o amparo da espiritualidade maior, que trabalha em nome de Jesus, que trabalha em nome do nosso Pai Criador aqui na Terra, que possa usar a minha boca, minhas palavras, para poder orientar as pessoas que querem saber mais sobre a doutrina espírita ou sobre os espíritas. Aqui no Evangelho nós vamos falar sobre os bons espíritas, tá? E é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Olha, meus irmãos, o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima que caracteriza o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. Mas antes, meus irmãos, eu teria que estar colocando, né? Vamos colocar alguns itens, né? Do resultado que fala ele aqui da leitura. Ele fala do resultado da última leitura anterior, que é sobre o homem de bem. Então, nós vamos falar as primeiras e as últimas para não ter que ler todas, para poder não atrapalhar, né? Ó, aqui está escrito, o espírita, o bom espírita. Meus irmãos, só me perdoe uma coisa. Não, deixa. Depois a gente vai lá. É porque tinha uma ligação e como eu falo do aparelho celular, né? Então tava ali, mas seja lá quem for, espere, né? Agora é a nossa vez. Então, meus irmãos, eu sei de perfeitos, né? Então, o que está caracterizado na leitura anterior é o homem de bem. Aí, o homem de bem é aquele que tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria, sabe que nada ocorre sem a sua permissão e se submete a todas as coisas à sua vontade. Tem fé em Deus, né? Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Quais são os bens espirituais, meus irmãos? Os bens espirituais são os bens que nós aprendemos a ter com a moral, com bons costumes, né? Porque a gente só vê, então, os bons costumes que a lei material permite. Mas os bons costumes nos pede para ir além, ter paciência, ter indulgência e um monte de outras coisas. E o bom espírita, meus irmãos, estamos trabalhando para ser, né? Somos espíritas porque trabalhamos na doutrina espírita, estudamos a doutrina espírita, comentamos a doutrina espírita, mas ainda não somos bons. Estamos aqui trabalhando essa melhora através da reciprocidade que temos uns com os outros, né? Com as pessoas que estão próximas de nós, porque nós vamos colocando, meus irmãos, o que nós estamos aprendendo à disposição da própria prática, entenderam? Então, isso que é complicado, né? Isso que complica ao olhar das outras pessoas, porque as pessoas pensam que somos espíritas e falam, nossa,
Não são todos, meus irmãos, alguns. Nossa, é espírita. Nossa, que bom. Então aquela pessoa é boa demais, né? Porque o espírita faz caridade. O espírita, onde tem uma coisa para fazer, ele tá ali tentando, se esforçando, fazendo sopa, distribuindo cafezinhos, distribui lanches, né, onde tem necessidade de distribuir. Sim, nós fazemos isso sim, meus irmãos. Mas antes de qualquer coisa, primeiro estamos trabalhando os nossos costumes, né? Trabalhando as nossas atitudes. Muitos de nós levamos até uma vida inteira para entender essas coisas. E a doutrina espírita, o estudo através da doutrina, explica para que a gente busca os estudos para a gente entender mais cedo aquilo que nós precisa melhorar em nós. Então, muitos de nós não têm a paciência de esperar, não têm a paciência de mudar as coisas. Por quê? Porque demora muito e mexe profundamente com o nosso ser, né? Então, primeiramente, nós vamos ter que descobrir através da religião a nossa fé. E através dessa fé, buscar as. Desculpa, meus irmãos, é porque às vezes a gente fala um pouco demais, força muito a garganta. Então, meus irmãos, às vezes a gente trabalha, esforça, busca entender, busca. E sempre deixamos a desejar, porque a gente quer agradar o próximo, agradar aquelas pessoas que estão próximas de nós a qualquer custo, mas não é a qualquer custo. Nós não temos que passar por cima daquilo que nós acreditamos, naquilo que nós aprendemos através da doutrina espírita. Quando nós falamos a doutrina espírita, meus irmãos, nós estamos falando dos estudos feitos por Allan Kardec, pelo Espírito. A gente, para entender essas coisas, nós temos que buscar estudar a doutrina espírita, buscar entender a doutrina espírita. E como nós dissemos antes, muitos de nós têm dificuldade em estudar. Então, ele vai aprender através da prática, através do sofrimento, das aflição e disso tudo. E nós espíritas procuramos não sofrer por conta disso, buscamos trabalhar isso em nós para que não venhamos sofrer mais tarde, mas desde já sofrendo. Porque nós sofremos, meus irmãos, por tudo. Nós sofremos pelas crianças, pelos idosos, pelos enfermos, pelos nós, os bons espíritas, né? Que nós ainda nos alcançamos, que deixamos bem claro. Os bons espíritas, nós só vamos saber se acertamos mesmo quando a gente chegar no plano espiritual. Mas o caminho dessa melhora é o caminho moral, dos estudos evangélicos, né? Quer dizer, ou seja, do estudo de Jesus. E o modelo que Jesus pede para nós que seja aprendemos a ser perfeitos. Por isso que ele fala, sedes perfeito. Por isso o capítulo 17, sedes perfeitos, meus caros irmãos, significa buscar perfeição. Mas nós buscamos essa perfeição assim de uma hora para outra, igual Jesus, através dos milagres, transformou o vinho em água. Não, meus irmãos, infelizmente não. Quem dera se fosse assim, né? Seria muito fácil, muito rápido a nossa acessão à espiritualidade, mas não é isso, né? Deus nos dá várias oportunidades e vários talentos para que a gente possa chegar a esse crescimento, mas às vezes nós não acertamos da primeira vez, então vamos continuar através dessa reencarnação trabalhando para isso, a ser
que nós encarnamos aqui hoje, trabalhamos uma parte de nós, né? E através dessa parte está muitas oportunidades, como os talentos, por exemplo, que Deus nos dá, né? Como aquela leitura dos bons talentos, lembram? Então, a gente, primeiramente, a nossa vida é um talento, uma preciosidade muito grande que Deus nos dá. Porque nós estando aqui, nós estamos procurando essa melhoria, esse crescimento, essa evolução. E vamos conseguir através, sim, das reencarnações, através das oportunidades, dessa vida aqui, por exemplo. Por quê? Porque Deus nos dá meios para que procuramos nos esforçar para buscar essa melhoridade. Eu não sei se essa palavra existe, meus irmãos, mas ela veio na minha boca agora. A nossa melhorar a nossa integridade física, né? A nossa integridade, desculpa, física não moral. Nós viemos aqui para melhorar a nossa integridade moral. E essa vai ser trabalhada, sim, a todo custo. Mas a todo custo de Deus, não nosso, não do homem. A todo custo de Deus. Talvez precisamos sofrer muito para conseguir melhorar, para conseguir evoluir, para conseguir fazer perfeito, como Jesus nos mostrou o modelo de bondade, de indulgência, de paciência, de perdão, de todas as qualidades morais, meus irmãos, todas. Mas preciso que nós alcancemos pelo menos a parte do modelo de Jesus. Nós conseguindo isso, meus caros irmãos, nós vamos estar crescendo, evoluindo. Mas primeiro nós precisamos abrir também, sabe o quê? Nós precisamos abrir, através da nossa fé, a nossa vontade para que isso seja feito, né? Então aqui o Espiritismo nos fala que o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracteriza o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, porque é o modelo de Jesus, porque, ele fala, o modelo de Jesus, o homem de bem que Jesus espera de nós, não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, a seu exemplo, que é o exemplo de Jesus. Perdoa e esquece as ofensas, não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado, como ele próprio houver perdoado. Como assim? Como assim? Perdoado, meus irmãos, as ofensas que os nossos irmãos fazem contra nós. Porque muitas vezes nós fazemos também, mas não percebemos isso. Nós só percebemos isso quando a gente faz ao nosso irmão e ele, em troca, nos agride. Aí a gente sabe que estão nos machucando, nos ofendendo. Mas aí, antes de abrir essa tampa, nós não vemos que ao abrir a tampa, é nós que ofendemos primeiro. É nós que o agredimos de certa forma, tirando-lhe a paz, tirando o bom sossego, né? Olha, quantas vezes a gente vê uma pessoa levantar tranquilo, calmo, aí a gente vem com 3, 4 pedras na mão, porque alguém fez isso comigo, porque não sei o quê, e porque não sei o quê, e porque você não fez isso e isso e isso. Quantas vezes a gente não faz isso com as pessoas? Se não fazemos com os de fora, quantas vezes fazemos com os dentro de casa, os nossos familiares? O homem de bem, o bom espírito, ele busca
amenizar todas as coisas antes de atacar. Quando nós fazemos isso, é porque ainda não estamos melhor ainda precisamos buscar muito, melhorar muito. Então, o primeiro passo é ter fé, acreditar em Deus e saber que Ele não faz nada de ruim para nós. Sempre o que Deus faz para nós é o melhor para nós. É a melhor condição que nós podemos obter naquele momento. Se Ele não faz mais e melhor, é porque às vezes nós não temos condições de receber mais. Porque se nós conseguirmos mais do que aquilo que nós estamos aptos, né, a receber, apto a receber, a gente vai estar passando por cima daquele que Deus realmente permitiu para nós. Então, Ele não vai permitir mais nada do que aquilo. Se nós ficarmos insistindo como uma criança birrenta, aquela criança sem educação, que muitas vezes, por bondade demais dos pais, por passar a mão demais na cabeça dos seus filhos, acaba prejudicando e deixando os seus filhos mal educados. Então, meus irmãos, o espírita, o bom espírita, ele sabe corrigir os seus filhos direito, da forma que precisa, para que eles não sofram manha lá fora. Para que ele saiba, ele educa seus filhos para ele entender o que se passa lá fora. Para eles verem o que pode sofrer lá fora. Porque lá fora é portão aberto para todos os espíritos encarnados de todas as formas. E dentro de casa é diferente, porque dentro de casa, dentro da nossa família, dentro do nosso pai, dentro da nossa mãe, nossos irmãos, é diferente. São espíritos afins que Deus recolheu no mesmo lar para que aprendam a se amar através dos laços de sangue. Né? Então, o pai, a mãe, os irmãos vai ter mais necessidade de amparar, de certa forma, aquela pessoa que está mais fraca dentro da família. E às vezes exageramos, né? Que são as crianças, os idosos, exageramos, e os enfermos, exageramos e esquecemos do que nós devemos aplicar em nós, o exemplo que temos que dar, né? E ser bom espírita significa também dar bons exemplos, meus irmãos. Por quê? Porque nós não vamos garantir que as outras pessoas nos respeitem, a não ser que eles aprenderam de certa forma que ser bom, ser caridoso, é ser leal e ter caráter, né? Quer dizer, ter caráter e ser leal é uma coisa só. Entenderam, meus irmãos? Então, os bons espíritas, olha, vamos ler mais um pouco. Mas muitos daqueles que creem nos fatos, nas manifestações, não compreende nem suas consequências, nem seu alcance moral, ou se as compreendem, não aplica a si mesmo. Esse é o problema, né? Esse é o problema, para que a gente consiga alcançar essa, vamos dizer, maioridade. Maioridade é aquelas pessoas que são sábias através da moral, né? Então, aquela que já trabalhou, já viveu, já entendeu tudo com o tempo, com as coisas, sofreu tudo e aprendeu com seu sofrimento. Então, essas pessoas são as pessoas que a gente pode dizer que tem maioridade, mas maioridade não assim idoso, né? Mas maioridade assim
mais sábios, né? Trabalhou mais, estudou mais. Mas quem nesse mundo nós podemos dizer que é assim? Se estamos aqui, ainda somos imperfeitos demais e nós estamos aqui para melhorar. Nós estamos aqui para buscar, pelo menos ser um homem de bem. Agora imagina ser um homem de bem, ser um espírito, um bom espírito, sem ser um homem de bem. Não existe, meus irmãos, porque um e o outro é a mesma coisa. O bom espírito, ele aplica o evangelho em todas as condições de sua vida. Ele não espera que os outros aplicam a eles ou a si mesmo. O bom espírito, ele aplica a si próprio, né? Mesmo sendo pai de família, mãe de família, porque ele sabe que ele tem que agir conforme a lei, conforme o que ele precisa fazer para o bem e educar de seus filhos, né? Então não adianta a gente ser bom pai, né? Fazendo tudo que os nossos filhos querem, mas esquecendo que somos espírita e que estamos aprendendo o que é ser um homem de bem. E como nós podemos ser um homem de bem sem ser praticando, tentando estudar, estudando praticar o evangelho nos seus atos, nas coisas que fazemos, né? Perdoar, meus irmãos. Quem dá conta de perdoar 7 vezes 7 só, mas 70 vezes 7 vezes, como diz Jesus. Mas ele não falou se era por dia, se era por semana, se era por quinzena, se era por mês, se era por ano, ou se era por toda a vida. 70 vezes 7 vezes pode ser por hora, por segundo. Por segundo? Quantos segundos nós estamos já reencarnados? Quantas vezes voltamos, imos e voltamos, e muitas vezes não aprendemos. Às vezes, meus caros irmãos, a gente sofre tanto e não sabe por que estamos sofrendo. Às vezes choramos muito e não sabemos por que choramos, mas a gente vai lá e pede a Deus que abra os nossos olhos, né? Durante a noite, no nosso sono, e mostra a porta do passado para nós, para a gente ver o que a gente tem, qual que é o problema, quais as dificuldades, por que nós não estamos conseguindo trabalhar o bem em nós. Aí ele vai lá e mostra um monte de coisa pra gente. Ele mostra, meus irmãos, que primeiramente essas pessoas que estão no miolinho junto conosco, nossa família, que a gente só acredita que eles sejam os nossos irmãos, esquecidos que Jesus disse que os nossos irmãos são todas as pessoas deste mundo, das que já viveram e vivem até hoje, as que vão nascer, todos somos irmãos, porque nascemos de um mesmo Criador, da essência de um mesmo Criador. Ele usou a própria essência para nos criar, para nos fazer, né? Para criar o nosso espírito. E um dia nós vamos também a vir a ser espírito, né? Verdadeiramente, não vamos ter mais necessidades de voltar na Terra, porque já crescemos. Mas isso vai demorar muito. Nossa, meus irmãos, está um calorão aqui. Desculpa. Tá muito calor. Nossa, desculpa. Mas, olha, irmãos queridos, olha, ele pergunta aqui, por que não compreendem os fatos e não compreendem nem suas consequências, nem a sua
não compreende os fatos nem as suas manifestações. Os fatos são nossos, as nossas condições morais aqui na Terra. Os fatos é aquilo que nós estamos fazendo, é acertando, errando. E as manifestações são aquelas que Deus faz com que apareça, né? As manifestações são as nossas rancores, as nossas raivas, a nossa vontade. É aquelas explosões, são as manifestações, né? A gente está manifestando sempre que podemos. Estamos tirando tudo para fora. Estamos jogando para fora aquilo que somos de verdade. Basta pisar no nosso calcanhar. Aí tem aquele fato que fala calcanhar de Aquiles, né? Existe uma história por trás disso que eu não sei, mas veio na minha cabeça agora, né? É sobre isso. E o calcanhar de Aquiles deve ser uma coisa muito frágil. Eu imagino que seja um daqueles brutos da história, né? Que tinha poder, que podia tudo, que fazia tudo, mas a sua fraqueza estava no calcanhar. Então, se pisasse no seu calcanhar, aí sim destruiu o gigante. Eu creio que seja mais ou menos essa história. Então, o nosso calcanhar de Aquiles, meus irmãos, às vezes está nos nossos filhos, né? Com o que as pessoas fazem com eles, né? Aliás, a gente não busca nem porque que fizeram isso, mas a gente busca porque veio a manifestação, né? Mas a gente tem que buscar o que veio antes da manifestação. Será que meu filho é santo? Não, meus irmãos. Pelo amor de Deus, vamos cuidar melhor dessas pessoas, desses espíritos que Deus está colocando aí na sua condição de pai, de mãe, que é para você ajudar esses filhos a crescer. E passar a mão na cabeça deles não vai ajudar, porque eu conheço um fato muito de perto. E esse fato significa, meus irmãos, uma coisa: a superproteção. Conheço muito de perto essa situação e por isso eu posso falar com qualidade, com entendimento, né? Eu conheço pessoas perto de mim, mas eu não vou dizer quem, como, nem quando, nem não, para não, de maneira alguma ofender ou enfraquecer ou magoar essa pessoa. Não, né? Nem aqui, porque essa pessoa já desencarnou, já está no plano espiritual. Não tem necessidade que nós a julgamos, né? Porque o fato já foi o suficiente, né? Vamos dizer, o resultado disso foi o suficiente para que esse espírito perceba que, infelizmente, com essa pessoa não deu certo a sua criação. Então, meus irmãos, olha, por quê? Porque essa pessoa, ao ficar sozinha no mundo, né? Ela ficou frágil demais, sofreu demais, continua sofrendo até hoje, metendo os pés pelas mãos e, de fato, não aprendeu nada, né? Então a gente percebe que só as encarnações vai poder ajudar, porque a última não foi tão legal assim, né? Não está sendo tão legal assim. E a gente sabe que pela idade, só uma outra oportunidade mesmo. Então, a gente pensa que
É só encarnação mesmo, meus irmãos. E os bons espíritas sabem que ele precisa também de outras encarnações para que ele completa essa, é, esse dom, né, de ser um bom espírita. Nós tivemos aqui vários, né, mas eu só conheci um. Pode ter sido outros, né? Pode ter havido outros, mas assim, não que eu conheci, mas que eu conheci assim mais perto, né? Foi o Chico Xavier, que nasceu em Pedro Leopoldo, mas veio a trabalhar a doutrina espírita, mas assim, já trabalhava antes, né, a doutrina espírita, dentro da doutrina espírita, mas ele veio nos mostrar um alcance maior à mídia dentro de Uberaba, mas pode antes ele já era o mesmo, né? O bom médium, um bom espírita, e já trabalhava para que outros espíritas pudessem se espelhar nele. Mas a gente veio a ter aí assim, notícia mais dele em Uberaba, né? Aonde ele criou, né, o seu nome, assim, mais amplamente, vamos dizer. Olha, meus irmãos, nós estamos muito honrados disso, né? Mas olha, não significa, nós estamos falando de Uberaba, de Minas Gerais, mas em Minas tem vários outros nas suas cidades que as pessoas conheceram. Eu não vou citar nomes para mim não errar, meus irmãos, e não prejudicar de maneira alguma, né? Então, eu só citei o exemplo do bom espírita que eu conheci de verdade, mas não fisicamente, mas assim, através dos seus livros, através das pessoas que o conheceram e trazem para nós assim notícias de quem foi ele, o que ele fez, conviveram com ele. E isso para mim já é muito, né? Porque quantos nunca não fala, nem viu falar dele. Então, meus irmãos, olha, vamos continuar, né? Então, se compreendem, não aplicam a si mesma, que se prende isso, a falta de precisão da doutrina. A doutrina não é precisa nesse assunto? É, sim, porque estão aí todos os livros de Allan Kardec para que a gente pudesse vir se, como vamos dizer, é, tirar daquele lugar os conteúdos que ensinam. Então, muitas vezes as pessoas que ofendem os espíritas, eles ofendem sem entender muito bem, né? Cada uma das nossas doutrinas espíritas, eu falo cada uma porque existe várias, né? Que eu posso citar, mas eu não vou citar, né? São várias as outras doutrinas espíritas, não só a Kardec. E muitas vezes, muitas delas relacionam a Kardec no meio porque é um bom exemplo, né, a ser seguido. Então, quase todas as doutrinas espíritas que eu já vi falar, eu acho que inclui Allan Kardec no meio. Mas o Kardec mesmo, né, que é Kardec verdade, de verdade mesmo, estuda apenas a doutrina espírita de Kardec. Estuda os livros do Chico. Tem os livros de outros irmãos que estão aí encarnados ainda, que também não vou dizer o nome, porque para não esquecer nenhum nome muito bem assim, que já tem fama entre todas as outras pessoas, mas existe muitos que também não têm fama nenhuma, então eu não vou citar nenhum. Mas eu posso citar os livros do Chico, principalmente, meus irmãos, que é um dos livros
que tem nos ajudado a crescer, que tem nos ajudado a entender muitas coisas, né? O livro de Chico fala de André Luiz, fala dos espíritos missionários, né, que estão no plano espiritual e que nos ajuda, como Allan Kardec, tem muitos outros espíritos, né, que trabalharam na doutrina espírita, que escreveram livros e que estão aí, né? Os autores, né, são os autores que escreveram esses livros, os médios psicográficos que escreveram esses livros, muitos deles estão aqui ainda encarnados, apesar de eu não conhecer nenhum, mas o que eu tenho em mente que eu posso indicar, né, são os livros de Chico Xavier e de Allan Kardec. Então, esses eu posso citar sem medo, sem problemas, sem achar que possa ter algum defeito. Porque a doutrina espírita, meus irmãos, ela está aqui, não é só para uns, é para quem quiser ouvir, para quem quiser aprender, para quem quiser entender, para quem quiser conhecer, para quem quiser se fazer um bom espírita através dela, ou um bom cristão, né? Então, a doutrina espírita está aí para isso. E não se prende isso à precisão da doutrina, porque ela precisa ter demais, né? Ela, se a gente for ler e for pôr no nosso dia a dia, meus irmãos, o que vai acontecer? Nós vamos ficar envergonhados, porque vamos ver que estamos caindo, que levantamos os nossos erros, e aí a gente assusta e fala, quando que eu vou ser um bom espírita de verdade? Né? Então, para ser um bom espírita de verdade, basta ser um homem de bem, procurar fazer todas as coisas que estão no Evangelho. Se a gente conseguir fazer pelo menos uma dúzia, por exemplo, desses ensinamentos, nós vamos estar indo no caminho bem, no caminho certo. Mas se a gente não consegue fazer ao menos todas essas que a gente citou, que faça pelo menos uma de cada vez, né? Até poder fazer mais e mais e mais itens, né? E a gente espera que vocês consigam fazer todos, meus irmãos, assim como eu espero conseguir um dia. Não sei se é numa encarnação, só que eu sei que não é, que vai haver várias outras encarnações, né? Então, por que nós falamos assim? Aliás, desculpa, nós não. Por que a doutrina espírita nos fala dessa forma? A doutrina espírita nos fala dessa forma, pois por se pergunta, é preciso para compreender uma inteligência fora do comum? Não, não. Não precisa de ser inteligente demais da conta, porque olha aqui a resposta, não, porque se vêem homens de uma capacidade notória que não os compreendem, enquanto que a inteligência fugaz de um jovem mesmo, apenas saído da adolescência, aprende com admirável exatidão em suas mais delicadas nuances. Isso decorre do fato de que a parte de alguma sorte material da ciência não requer senão olhos para observar, ao passo que a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade que se pode chamar de maturidade. É aquela que eu disse para vocês, a maioridade, né? E é a maioridade que eu digo assim, não da existência física, mas a maturidade que a gente quer dizer, que muitas vezes, muitos de tanto sofrer, acabam aprendendo muito a ser mais maduro, né? E é isso, essa maturidade da doutrina espírita fala,
o senso moral de cada um. Isso, né, vamos dizer aqui, ó, vamos ler, maturidade independe da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento no sentido especial do espírito encarnado. Por quê? Como explicar essas últimas frases, meus irmãos? Olha, não depende do grau moral, não depende do grau de instrução. Moral depende sim, meus irmãos, e muito. Do grau de instrução não depende, você não sabe. Tem gente, olha, meus irmãos, na casa espírita que me recebeu, que me deu oportunidade de entender de todas as coisas que eu sei até hoje, dentro da doutrina espírita, de poder estudar junto com todo mundo, em grupos, dentro da casa. Eu tive o nosso, como que fala? Quando é o que começa tudo, eu esqueci como que fala. Sumiu da minha cabeça agora, me perdoa. Minha boca vai secando. Eu tenho que molhar meus lábios para não ressecar. O fundador. Obrigada, meus irmãos. O fundador. Nós temos como fundador da nossa casa uma pessoa, nossa, muito primorosa, meus irmãos. Já está desencarnada, mas é um dos fundadores e um dos trabalhadores da nossa casa hoje no plano espiritual, seu Joaquim. Seu Joaquim, meus irmãos, foi uma pessoa que não teve muito estudo, teve muitos filhos e não teve assim, instrução para ter um estudo bom. Então, o que ele fazia? Um estudo bom, não, um trabalho bom. Ele era carroceiro e ele construiu a nossa casa que eu posso dizer, porque ela só mudou de lugar. Ela foi para uma construção maior, né? E que coubesse mais, desse mais espaço para aqueles que fossem chegando. E hoje uma casa grande que acolhe muita gente, meus irmãos, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Eu falo da nossa da nossa casa Fé, Amor e Caridade, no bairro Boa Vista. Dessa eu falo com muita precisão, porque é a minha casa, é a nossa casa, é a casa de tantos que veem e vêm, né? E estão lá. E vai vir mais gente, meus irmãos. Então, é espiritual, pessoas mesmo encarnadas e desencarnadas, lá é o nosso pronto-socorro. É lá que nos ajudam. Mas em Uberaba existe várias outras casas, mas eu estou falando especificamente da Casa Fé, Amor e Caridade, aonde eu aprendi com tudo que eu sei até hoje, que eu não sei nada, porque eu preciso ainda buscar coisas e muitas coisas e muitas coisas, estudar muita doutrina espírita para chegar aonde eu preciso chegar e que eu almejo chegar o mais depressa possível. Eu não sei que a minha encarnação agora é muito pouca, eu preciso de várias e muitas outras para que eu chegue aonde eu preciso chegar. E mais essa que me deu, assim, o empurrão que eu sei até hoje, que eu conheci, que eu tô entendendo, o pouco que eu tô entendendo, o pouco que eu consigo passar para vocês, não é por mim, mas é pela espiritualidade que trabalha conosco na nossa casa, que trabalha com minha mediunidade, que
eu nem sei mais qual que é a minha mediunidade, porque eu sei que eu só comentava o evangelho, né? E, e isso não era muita coisa. Não era muita coisa, era pouca coisa, porque eu deveria ter maturidade para fazer muito mais, mas ainda não estou pronta para fazer muito mais, mas para fazer o pouco que eu sei fazer, que a espiritualidade pode contar comigo, é me emprestar a minha boca, a minha voz, né? A única coisa, a única parte que eu sei que eu posso contribuir, aí estudando mais, cada vez mais, que é para os bons espíritos poder ter conteúdo para trabalhar, para poder conversar com vocês, comigo, para poder a gente entender tudo que a doutrina espírita significa na nossa vida, meus irmãos. Então, nós acho que conseguimos explicar, né, quase tudo, porque não é tudo, é muita coisa ainda, meus irmãos, mas um pouquinho do que é ser um bom espírita, mas que para ser um bom espírita, meus irmãos, para ser espírita, não precisa muita coisa, basta ir no centro, tomar passe, tomar água fluida, e muitos nós falamos que somos espírita, e é bem aceito, porque é o começo de tudo, né? Logo após vão ser assim induzidos a estudar um pouco, induzidos a trabalhar na casa, né, nas tarefas da casa. Mas isso é para nos mostrar aqui fora o que nós temos que ser de verdade e alcançar ser esse homem de bem do Evangelho e ser esse bom espírita, que é a mesma coisa de ser cristão, porque todos nós que seguimos a Cristo somos cristãos bons se nós conseguimos aprender a ser pelo menos o que Jesus espera que sejamos nessa encarnação agora. Que Jesus abençoe. Um beijo no fundo da alma, um beijo no seu coração, que é o início do seu sentimento. Ficam todos com Deus e até a próxima.